Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje é sobre estatística. E o que é estatística? Estatística são pesquisas realizadas para chegar a determinadas conclusões. E elas são feitas através de pesquisas com pessoas sobre determinados temas que se quer saber a respeito. Você sabia que a matemática pode ter influência sobre as escolhas que você faz no seu dia a dia? Será que o tipo de sanduíche que você come, a marca de tênis ou o celular que você usa podem ter relação com alguma área da matemática? Acredite, a matemática pode influenciar sim as nossas preferências de consumo por meio da estatística. As grandes empresas, como redes de fast food, fabricantes de tênis, de aparelhos eletrônicos, além de muitas outras, usam a pesquisa estatística antes de iniciar a fabricação de algum produto. Essas pesquisas têm como objetivo fazer um levantamento a respeito do que as pessoas pensam sobre determinados temas. Um tipo de pesquisa de opinião comum é a pesquisa eleitoral. As pesquisas são, geralmente, feitas por amostragem, um método utilizado para que não seja preciso entrevistar todos os habitantes da região em que se realiza o estudo. Apenas um grupo representativo faz parte desse processo. Dessa forma, pode-se descobrir quais são as tendências do mercado, prever riscos e auxiliar em tomadas de decisões. A estatística ela interfere em vários outros aspectos de nossa vida, alguns muito importantes, como o planejamento do governo com gastos públicos e com a porcentagem de dinheiro que será investida em saúde, educação e segurança pública. E essas pesquisas todas que são realizadas, elas são demonstradas, os seus resultados, através de tabelas e através de gráficos. Então, depois que realiza essas pesquisas, eles têm que postar isso, certo? Eles têm que demonstrar o que eles encontraram. E um exemplo de tabela. Por exemplo, aqui, usa-se para N assuntos. Então, aqui é uma tabela sobre temperatura. Dia, tempo, a temperatura mínima e a temperatura máxima. De domingo a sábado. E foi usada uma tabela para isso. Vocês usam tabela em todas as disciplinas. Em geografia, em história, em matemática, em ciências, em português. Vocês já conhecem tabela, certo? Então, ela é uma maneira fácil de demonstrar, resumidamente, uma pesquisa realizada. Por exemplo, aqui, outro lugar que a gente utiliza tabela. Se vocês forem olhar os rótulos de qualquer coisa que você compre, alimento, ele deve ter o quê? Ele deve ter escrito a porção que você está utilizando e a quantidade por porção, onde aparecem ali valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, entre outros, depende do produto, certo? E aqui a quantidade por porção, certo? Então, um outro exemplo de tabela. Agora, gráficos. Eu vou aqui, rapidamente, colocar para vocês, mas também é do conhecimento de vocês, que vocês já trabalharam. Em algum momento da vida vocês já viram isso, né? Em alguma disciplina ou em qualquer coisa a gente vê o tempo todo gráficos. Que tipos de gráficos nós temos? O de colunas, ele é considerado esse que fica na vertical. O de barras é na horizontal. De setores, é o nosso chamado gráfico de pizza. Na verdade, chamado não, porque o apelido dele é gráfico de pizza, mas o nome correto é de setores. Gráfico de linhas, olha aqui, ó. Esse gráfico de linhas ele é muito utilizado quando eu quero mostrar algo que acontece ao longo do tempo. Então foi acontecendo isso. Aqui, por exemplo, vendas em São Paulo, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, então ao longo de um período. E o pictograma. O que é pictograma? Vem de pictures, que é o quê? Pintura. Então o gráfico ele é demonstrado através de algum desenho. E como que é esse desenho? Por exemplo, aqui, ó. Aqui está falando a cor que os alunos preferem. De quê, gente? De lápis, né? Então aqui temos lápis representando um gráfico de colunas, mas através de um pictograma, ou seja, através de uma figura, certo? Então, nós iremos trabalhar a interpretação desses gráficos nesse nosso capítulo que nós vamos ver agora, certo? Então aqui, uma coisa importante que nós temos que saber sobre gráfico. Como
Como que a gente interpreta gráfico? Primeira coisa, gráficos demonstram as mesmas informações das tabelas. O que tem numa tabela também pode ser colocado em um gráfico, tá? Então é a mesma coisa. Porém, o gráfico representa isso de forma rápida e de melhor compreensão visual, porque você olha um gráfico e você diz, aqui, por exemplo, esse gráfico, eu não vou analisar ele, mas se você for ver, temos colunas mais altas, mais baixas, na hora você diz, ah, a mais alta é tal, a mais baixa é essa, certo? Então, a visualização é rápida. Mas nós precisamos conhecer os elementos de um gráfico. E quais são os elementos? Primeira coisa, título. Sempre o gráfico vai ter um título, que é uma frase curta e chamativa. Por exemplo, aqui, ó, valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade, em reais, ou seja, é o título. O subtítulo ou texto explicativo. Ele apresenta o assunto do gráfico, sobre o que fala. Nesse aqui dá até para se considerar um subtítulo, porque poderia ter tido um título menor como rendimento mensal de pessoas acima de 15 anos. Então poderia ser um título mais curto. E aqui ele já deu uma certa explicação, né? Então aqui, o subtítulo ele apresenta local da realização da pesquisa, unidades escolhidas para as variáveis. Quando é um gráfico simples, não precisa ter subtítulo, porque você olha o gráfico e já consegue analisar apenas com o título. O que são variáveis? Variáveis, gente, aqui nesse, por exemplo, o meu eixo horizontal, ele tem regiões, ó, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então isso aqui é uma variável, são as regiões. E o outro eixo, que é o eixo vertical, ele está mostrando aqui, como é valor mensal em reais, então está mostrando quanto em reais. Nada, 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500, certo? Então, uma média em reais. Então, isso aqui são as variáveis. Agora, os eixos, foi como eu falei, ó, eixo vertical e horizontal, apresentam as variáveis do gráfico. Olha aqui, eixo horizontal, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e eixo vertical, o valor em reais. Os valores numéricos, isso é importante, devem ser organizados em ordem crescente. Gente, o nosso zero está aqui. Então, tudo que está acima dele aqui em números tem que vir de zero, o próximo número maior, o outro maior que ele, o outro maior que ele e ir ao infinito. Por isso que deve sempre ter uma seta no final, porque além daqueles números que você quer representar. Mas eu não posso, por exemplo, colocar aqui, ó, 0 e pôr o 2.500 aqui e o 500 lá em cima. Entende? Então, tem que ser uma ordem crescente. De 0 vai crescendo, tá? E esses valores, aqui nesse gráfico, por exemplo, nós estamos mostrando de 0, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. Depende do que você quer demonstrar. Pode ser de 1 em 1, de 10 em 10, de 100 em 100, né? No caso aqui, 500 e 500, depende do que você vai demonstrar, vai ser cada linha do gráfico, ok? Agora, a legenda. Legenda, ela é utilizada para auxiliar a leitura do gráfico, descrevendo, por exemplo, o uso de cores variadas na exposição das informações. Aqui, ó, a legenda. Está dizendo que azul é a zona urbana. Na zona urbana e na zona rural. Na zona urbana, está representada por azul, homens, e por vermelho, mulheres. Então, na zona urbana. Na zona rural, ou seja, verde, homem, amarelo, mulher. Então, esses dois aqui representam a zona urbana, todos os dois, aqui, vermelho e azul, e o verde e o amarelo representam a zona rural. Se nós não lermos a legenda, a gente não sabe o que representa cada cor. Então, a legenda é mega importante quando precisa. Fonte é a identificação do órgão ou instituição que faz a pesquisa de dados. Então aqui, ó, fonte, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 2013, IBGE. Então aqui você tem que ver da onde que foi retirado isso, certo? Aqui tem até um link para acessar caso queira mais informações. Então um gráfico tem que ter esses elementos: título, subtítulo, eixos, legenda e fonte, ok? Nós vamos agora dar continuidade e vamos
aplicar agora uma análise, tá? Uma análise sobre gráficos. Então aqui, esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele é da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. No gráfico estão representados as populações das cidades 1, 2, 3, 4 e 5. Em 1990 e 2000, em milhares de habitantes. Por exemplo, em 1990, a população da cidade 2 era de 60 mil habitantes. E em 2000, a cidade 4 tinha 150 mil habitantes. Gente, quem é 2000 e quem é 1990? Para isso, eu preciso aqui, ó, da legenda. Então, verde é 1990. Então, tudo que é verde, eu vou voltar para poder entender a explicação. Então, aqui diz que, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 são as populações das cidades, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Em 1990 e 2000, então agora nós já sabemos, vermelho é 2000 e verde é 1990. Por exemplo, em 1990, ou seja, no verde, a população da cidade 2, essa aqui que nós vamos analisar, era de 60 mil habitantes. Era em 1990. Então aqui, ó, vocês estão vendo que tem o 60, ele está na altura de 60. Aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, vai até 160. O meu eixo vertical, que ele está colocando a população em 1000 habitantes. Tá? Então aqui, ó, 60 mil habitantes. Agora, e em 2000, no vermelho, então, a cidade 4 tinha 150 mil habitantes. Olha aqui, ó, 150 mil, ó, 150 mil habitantes em 2000. Vamos ver, qual cidade teve o maior aumento percentual de população de 1990 a 2000? Gente, analisar gráfico é aplicar as coisas que a gente já aprendeu anteriormente na análise do gráfico. Aumento percentual de população de 1990 a 2000. E qual cidade, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, teve maior aumento de população? Primeira coisa, para eu poder fazer isso, eu tenho que focar em aumento. Segundo, eu tenho que analisar as colunas, a mais alta e a mais baixa. Nós podemos ver que na cidade 1 teve aumento, porque ó, o 2000, que é o vermelho, está mais alto do que o verde, que está mais baixo. O verde está em 30, eu gosto de colocar o número em cima, tá? Mas não esqueçam que é 1000, 30 mil. O vermelho está em 50, 50 mil. Quanto aumentou? Então vamos colocar aqui, ó, cidade 1. Eu vou falar só do aumento, tá? Porque o que eu quero é aumento. Então, 50 menos 30 aumentou 20, mas lembra que é 1000, 20 mil. Só que o que eu quero é percentual. Vocês lembram como que a gente faz para calcular porcentagem? Então, lembra da fórmula? Porcentagem é igual a parte sobre o total. Então, a parte que eu quero é do aumento, certo? Quanto foi o aumento? Foi de 20. Em relação a quem? Se houve um aumento, houve em relação ao menor, ou seja, em relação a 1990. De 30 que aumentou. Então, o meu total aqui tem que ser 30. Não pode ser 50, porque quem sofre o aumento? O 30 e não o 50. Ok? Para nós calcularmos isso aqui, tem várias maneiras, certo? Uma delas é dividir os números um pelo outro, porque o traço da fração significa divisão, e podemos aqui cortar os zeros para facilitar nosso cálculo. Então, eu vou fazer 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 vai me dar 0. E lembra que porcentagem é por 100. E por 100 são 2 casas decimais. Então, quando eu fizer 2 casas, eu já posso parar. Então, 2 dividido por 3 dá 0, vírgula. Quero continuar 0.
20 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6 dá 18 e sobra 2. Vou de novo acrescentar um zero. 20 dividido por 3 dá 6 de novo. 3 vezes 6, 18. E sobra 2. Já deu para perceber que vai dar uma dízima, certo? Isso aqui é uma dízima periódica simples. Então eu vou dizer que o aumento da cidade 1 foi de 0,66666. O que a gente vai considerar? Duas casas. Como 6666 passa da metade, que a metade é 5, a gente vai colocar que o aumento foi aproximadamente de... Antes de eu fazer em porcentagem, eu vou mostrar para vocês. 0,67 eu vou considerar. Como 67 tem duas casas após a vírgula, eu vou colocar 67 sobre 100, que me dá 67... Opa, desculpa, aqui eu tinha colocado sobre 100. 67%, tá? 67%, ok? Então, por que mesmo que eu coloquei 67, você deu 66? Porque como eu quero duas casas, a próxima seria 6 também, a outra também seria 6, eu arredondei o 6 para 7, tá? Tanto que se você for fazer na calculadora, o seu último número é 7 também, porque como 6 ultrapassa a metade, ele arredonda. Então fica 67% de aumento na cidade 1, tá? Igual ao aumento da 1. Aumento percentual. Agora, vamos fazer a cidade 2. Gente, eu tô com pouco espaço, eu vou fazer aqui em cima, tá? A cidade 2, observem. A cidade 2, o verde, que é 1990, ele tá maior do que o 2000. Então, houve aumento? Não, aqui diminuiu. Então, ao invés de colocar que aumentou, aqui, decresceu. Então, não nos interessa. Aqui, na cidade 3, o que aconteceu? Observe, ele manteve, Se ele manteve, também não cresceu. Manteve. Então, também não vou analisar. Agora aqui, da cidade 4, o vermelho está bem maior, então aumentou. Então, como aqui houve aumento, vamos ver. O verde estava em 100. Vou marcar aqui, 100. E o vermelho, ele está em 150. 150. Então, como eu já expliquei aqui para vocês, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a cidade 4 aqui, tá? 4. 150, que foi o primeiro cálculo que a gente fez. 150 menos 100. Por quê? Porque eu tenho que ver quanto que aumentou. 150 menos 100 dá quanto? Dá 50. O que é mesmo a porcentagem? Parte sobre total. Porcentagem é igual a parte sobre total. Isso aqui é o que aumentou, mas não é percentual. E o que o exercício pede é percentual. Eu não posso pôr apenas o número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora colocar o que aumentou? O 50. Em cima de quem que ele aumentou? Do menor, que é o 100. Gente, olha que fácil. 50 sobre 100, eu digo o quê? 50% das que já está pronta. Igual a 50%. Então, teve aumento de 50% na cidade 4. Vamos ver agora, a última é a cidade 5. Vou por aqui, cidade 5. A cidade 5 também aumentou, o verde está menor. Ele estava em 120 e ele foi para 130. Então, o que eu vou fazer? 130 menos 120, o aumento foi de 10. Porcentagem é igual a parte sobre total. A parte é 10 e o total é quanto? O 120. Por que é 120? Porque é o menor sempre que aumenta. Agora, para nós transformarmos isso, nós podemos fazer o mesmo que a gente fez aqui, divisão. Então, eu vou cortar aqui um zero de cima com um zero de baixo. Então, eu vou ficar com 1 dividido por 12. É uma maneira de fazer, tá, gente? Então, o que eu faço agora? 1 dividido por 12 dá 0. Vou pôr uma vírgula, vou acrescentar um zero, fico com 10. 10 dividido por 12 ainda dá 0. Lembrem que nós queremos duas casas após a vírgula, porque é sobre 100. 12 vezes 0 continua sendo 0. Quero continuar.
acrescento um outro zero. Agora eu posso dividir. 100 é maior do que 12. Então, 100 dividido por 12, se você for pensar 12 e 100, qual é o número que multiplicado por 12 se aproxima de 100? Seria o 8. Por quê? Porque 8 vezes 12 dá 96. Então, 8, 12 vezes 8 dá 96. 100 menos 96 vai me dar quanto? 4, né? Então, o que eu faço? 4. Se eu quiser, eu vou continuar. 40 dividido por 12. Mas ali eu já vou ficar com mais casas após a vírgula. 2 bastam para nós, não bastam? Por quê? Porque nós queremos porcentagem. E nós estamos fazendo por aproximação. Não precisa ser exatamente. Mesmo porque isso aqui vai dar um número infinito. Se eu fosse continuar, daria 40 dividido por 12, daria 3, né? Porque 12 vezes 3 é 36. Mas não tem necessidade, porque eu já tenho as duas casas. E eu escrevo isso aqui de que forma? 8 sobre 100, não é verdade? Ó, por que 8? Porque fica 008. Então, eu considero apenas o 8. 8 sobre 100. E isso é 8%. Então, eu vou dizer que 1/12 é 8%. Certo? Qual foi o crescimento? 8%. Agora, vamos analisar. Qual a cidade teve o maior aumento percentual de população de 1990 a 2000? Nós vimos cidade 1, cidade 4 e cidade 5, porque as outras, uma decresceu e a outra manteve. Então, cidade 1, 67%. Cidade 4, 50%. Cidade 5, 8%. Então, qual que teve maior aumento? A cidade 1, gente. Se você olhou o gráfico e só oliometricamente quis calcular, provavelmente você deve ter pensado na cidade 4, mas não, porque de 30 para 50 aumentou 20, né? Mais do que a metade. E aqui a metade de 30 seria 15, né? E 20 é maior do que 15. Aqui de 100 para 150 aumentou metade. Então o aumento percentual maior foi na 1. Compreenderam? Então nós aplicamos aqui porcentagem, que nós já tínhamos aprendido anteriormente, em análise de gráfico. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo diz assim: analise o gráfico e responda às questões. Série histórica de precipitação mensal na estação meteorológica de venda de venda nova do imigrante no Espírito Santo. Gente, não é de vendas aqui não. O nome da cidade é Venda Nova do Imigrante e fica no Espírito Santo. Isso aqui é a cidade, tá? O que aconteceu? Precipitação mensal. Quando eu falo em precipitação, é chuva, tá? Chuva. Quanto choveu. Quanto de água caiu. E EM é a estação meteorológica. Estação meteorológica, que fica nessa cidade, Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo. Então, é uma série histórica. Aqui temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vamos entender o que o gráfico mostra. Ou seja, os meses do ano de janeiro a dezembro. Este lado do gráfico que vai de 20, 50, 80, 110, o que a gente percebe? Foi crescendo de 30 em 30, ó. De 20 para 50, 30. De 50 para 80, 30. De 80 para 110, 30. Então, o que eles usaram? De 30 em 30. E o que ele representa isso aqui? Precipitação mensal em milímetros cúbicos. Por que cúbicos? Porque eu tenho que pôr a água dentro de um recipiente para poder saber. Então, é metro cúbico, certo, gente? No caso, milímetros cúbicos. Sempre a precipitação é dada em milímetros cúbicos, tá bom? Agora, então, aqui nós temos o quanto choveu em milímetros cúbicos, os meses do ano, e aqui desse outro lado também tem números, olha que interessante. E o que eles representam? Eles representam dias chuvosos mensais, ou seja, teve 8 dias, teve 10 dias, 12, 14, 16, 18. E aqui, ó, abaixo de 8, abaixo de 10, acima de 10, igual a 12, abaixo de 14,
entre 14 e 16, então deve ser 15, né? Acima de 16 e o final lá com 18 dias chuvosos no mês, certo? Nos meses, no caso. Agora, esse gráfico foi elaborado pelo INCAPER. O azul representa precipitação, ou seja, chuva, quanto em milímetros cúbicos. E esse aqui, que é o traço com a bolinha, é a quantidade de dias chuvosos. Então vamos analisar. Nós temos dois tipos de gráficos aqui. O gráfico de colunas e o gráfico de linhas. Tá? O gráfico de colunas está representando quantos milímetros cúbicos choveu. E o gráfico de linhas, quantos dias choveu em cada mês. E aqui nós temos a fonte que foi tirado isso, que foi Meteorologia de INCAPER, que é o instituto lá deles que mede a meteorologia. Em qual mês houve a maior precipitação? Então, se eu quero saber mês de precipitação, precipitação é o verdinho aqui. Então, vamos lá. Qual mês houve a maior precipitação? Basta a gente olhar qual é o mais alto. E o mais alto foi qual? Dezembro. Então, nós vamos dizer que a maior foi em dezembro, tá? Pode colocar como tá ali, dezembro. E a menor? E aqui diz, escreva os valores correspondentes à precipitação de cada mês. Então, vamos lá. Quanto foi a precipitação em dezembro? Dezembro é essa aqui, 260, porque é isso aqui, igual a 260 milímetros cúbicos, tá, gente? Agora, a menor, a mais baixinha, bateu o olho, junho, certo? Então, a menor foi em junho aqui, menor foi em junho. E quanto de precipitação? Vamos ver aqui colocando a régua. Nós podemos ver que ela está acima de 20, antes de 50, mas um tequinho. Eu diria que foi mais ou menos uns 30 milímetros cúbicos. Por quê? Eu estou dividindo aqui, uns dois, 20, 30, 40, 50, né? Eu acho que tem aproximadamente uns 30 milímetros cúbicos. Então, respondemos a primeira pergunta. Letra B. A afirmação: quanto maior o número de dias chuvosos em um mês, maior a precipitação, é verdadeira? Justifique. Gente, nós temos que analisar o gráfico, não é o gráfico que nós estamos analisando? Então, nós vamos analisar aqui os dias, Vamos observar, os dias são a linha. E a coluna representa quanto choveu. Observe, isso está dentro da coluna, esse também está dentro. Observa esse aqui, ele está fora da coluna. Ou seja, a coluna é quanto choveu e a linha são os dias de chuva. Então, a minha linha está acima da minha coluna. Quer dizer, teve mais dias de chuva do que a quantidade de chuva. Aqui a mesma coisa, mais dias chuvosos do que precipitação. A precipitação, o quanto choveu, ficou abaixo da quantidade de dias. Aqui também, certo? Ficou acima, mais dias chuvosos do que a quantidade de precipitação. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. O que a gente pode dizer com isso? A gente pode dizer que é verdadeira essa afirmação? Quanto maior o número de dias chuvosos em um mês, maior a precipitação? Não. Pois depende de quantos milímetros cúbicos choveu no mês, certo? Então nós não podemos dizer, quanto maior o número de dias, maior vai ser a precipitação. Não, depende da quantidade de milímetros que teve. Esse aqui, a quantidade de milímetros é menor do que a quantidade de dias de chuva. Todos os que ficaram fora
da coluna, certo? Então é isso, gente. Analisar gráficos, a gente tem que analisar desde o título, o que cada eixo representa, para a gente poder saber o que nós estamos analisando. E também prestar muita atenção na legenda, ok? E também se é de uma fonte confiável. Então, gente, estudaremos a partir de agora gráficos e tabelas. Análise, ok? Estatística. Até a próxima aula, porque vídeo aula encerramos aqui. Tchau!